Uma instalação de perfuração de pesquisa foi destruída por um forte terremoto submarino. Mas enquanto a tripulação sobrevivente sobe à superfície, eles descobrem a terrível verdade sobre o que causou o terremoto. Eles serão capazes de resistir às forças da natureza? Uma empresa chamada Eaven Industries está prestes a realizar a perfuração mais profunda na Fossa das Marianas. Eles irão implantar o Kepler 822 e enviar uma equipe para explorar uma zona de perfuração inexplorada dentro da referida trincheira. Várias notícias apareceram, uma das quais era sobre avistamentos estranhos em um local de treinamento. No entanto, a empresa nega esses rumores. Na estação Kepler 822, Nora, a engenheira mecânica da estação, compartilha sua experiência trabalhando debaixo de número 39. Água por longos períodos de tempo. Ela diz que depois de meses trabalhando direto na água, ela perde a noção do dia e da noite. Mas para ela, isso realmente não importa. Enquanto Nora se prepara para o trabalho, ela ouve um barulho estrondoso. Quando saí do vestiário para verificar, notei que a água estava pingando de cima. Então, de repente, a água do mar invade a instalação. Ela rapidamente correu para avisar os outros sobre a quebra de pressão. Durante a fuga, ela encontra um membro da tripulação chamado Rodrigo. Os dois dirigem-se para o septo, mas o selo está entupido e o septo não pode ser fechado. Nora consertou o selo com sucesso e está prestes a fechá-lo. Só então ela viu alguns membros da tripulação correndo em direção ao anteparo, gritando para eles esperarem. Infelizmente não há tempo, Nora deve selar a antepara para salvar o resto da estação. De repente, o painel de controle explode e os dois desmaiam. Enquanto Nora e Rodrigo recuperam a consciência, eles ouvem avisos de falha estrutural iminente. Todos os membros da tripulação a bordo do Kepler 822 são aconselhados a evacuar para Podbai imediatamente. Afinal, 70% da estação foi comprometida e o reator agora está desestabilizado. Os dois primeiros tentam entrar em contato com o centro de controle, mas não conseguem. Nesse ponto, eles começam a se dirigir para Podbai. Eles verificam se o computador está funcionando corretamente e Nora procura o compartimento de pod mais próximo. Enquanto isso, Rodrigo garante a Nora que fechar a antepara é a melhor decisão neste momento. Pouco depois, ele pergunta a Nora se o terremoto foi a causa da ruptura de pressão, mas Nora não tem certeza. Assim que encontrar o pod de fuga mais próximo, ele começará a se mover. No entanto, a destruição causada pelo incidente torna um pouco difícil para eles passarem. Nesse momento, ouço a voz de um homem pedindo socorro. Depois de seguir a voz do homem, eles encontram o amigo de Nora, Paul, enterrado sob uma rocha. Felizmente, o corpo de Paul não estava preso entre as pedras, então nós o ajudamos a se levantar com facilidade. Os três então rastejam por um espaço muito apertado, onde veem um cadáver. Quando eles chegam a Podbai, Lucien, o capitão da estação Kepler, aparece. É quando Nora percebe que todas as cápsulas de fuga na baía sumiram. Lucien manda Rodrigo e Paulo descobrirem onde está o submarino. E quando ele pergunta a Nora sobre a condição da plataforma, Nora diz que está muito ruim. Nora fica surpresa porque o capitão, que tem uma filha em casa, não fugiu primeiro. Lucien diz que é seu dever como capitão garantir a segurança de todos antes da sua. Ele então cuida dos ferimentos de Nora. Nora desmaiava ao pensar naqueles que não sobreviveram porque fecharam a antepara. Lucien a conforta e diz para ela não pensar no que aconteceu. Nora então chega à base de controle principal. Lá ela encontra Emily, a bióloga da estação, e outro engenheiro chamado Liam. Lucien, Rodrigo e Paul chegam pouco depois. A situação para os sobreviventes é terrível, pois Lucien não tem certeza se a ajuda chegará. Eles estão avaliando a situação e o reator está instável e um colapso é possível. Isso causará uma explosão e definitivamente os matará. Estimando o tempo restante, Nora acredita que o colapso está a cerca de 30 minutos. Sem cápsulas de fuga ou submersíveis disponíveis, Lucien decide ir para Roebuck 641. Roebuck 641 é outra estação a cerca de 1 quilômetro de Kepler. Quando a tripulação confusa perguntou como chegar lá, o capitão respondeu que iria a pé. Lucien pretende usar o elevador de carga para descer ao fundo do oceano. Depois disso, você chegará à estação intermediária pelo túnel de conexão. Depois de carregar e limpar o traje, siga o marcador para chegar a Roebuck. Neste ponto, Leon pede para você ouvir a última transmissão do local de treinamento. Enquanto ouço a história, ouço um barulho estranho ecoando pelo local. Para piorar a situação, a temperatura externa sobe em até 10 graus. A tripulação questiona o plano de Lucien, mas não tem outra escolha. Então, todos usam trajes pressurizados para se preparar. Rodrigo entrega a todos seus capacetes, e Leon e Paul pegam suas armas. Eles carregam armas com eles como precaução, caso os ruídos estranhos que ouvem de seus comunicados sejam de animais. Emily, por outro lado, está muito assustada e nervosa, mas eles garantem a ela que tudo ficará bem. A tripulação desce na água quando o piso acima se quebra sob pressão. Infelizmente, a escotilha externa foi destruída. A pressão os atinge assim que a porta se abre. É quando Nora encontra o capacete de Rodrigo quebrado.
Ela imediatamente ordenou a Leon que mantivesse a porta fechada, mas era tarde demais. Quando o buraco se abre, a pressão destrói completamente o capacete de Rodrigo, fazendo-o implodir. Emily grita de horror ao testemunhar a morte horrível de Rodrigo. No entanto, com oxigênio limitado, a equipe deve continuar avançando. Olhando para fora, Nora não vê nada além de um mar escuro como breu. Chegando ao elevador de carga, Nora percebe que Rodrigo devia saber que seu capacete estava com defeito, mas mesmo assim deu a ela um adequado. Emily, por outro lado, ainda está apavorada porque foi a primeira vez que ela viu alguém morrer e foi cruel. De repente, a tripulação vê um pedido de socorro vindo de uma das cápsulas de fuga. Lucien acha que pode haver sobreviventes e diz que alguém precisa verificar. Paul e Leon se ofereceram para o trabalho. Antes de Paul sair, ele entrega a Emily seu bichinho de pelúcia favorito chamado Paul Jr. porque é importante para ele. Enquanto as duas se preparam para sair, Emily puxa a conversa para acalmar os nervos de todos. Ela pergunta a Lucien e Nora se algum deles é casado. Nora fica em silêncio, mas Lucien diz que é casado e tem uma filha. Enquanto Nora liga o traje e todas as imagens de câmera disponíveis ao seu redor, ela observa Paul e Leon se dirigirem para a cápsula de fuga. Quando os dois chegaram ao casulo, encontraram-no destruído e coberto por algum tipo de alga. Mas Paul insiste que não são algas. Pesquisas adicionais encontraram os cadáveres dos membros da tripulação. Nora diz para eles ficarem assim e voltarem para o elevador. No entanto, Paulo não deu ouvidos e começou a identificar o corpo. Através de sua câmera, as 3 pessoas no elevador veem algo se movendo por trás do cadáver. De repente, algo salta das costas do cadáver e ataca Paulista. Felizmente Leon conseguiu atirar na criatura. Eles então o colocam de volta no elevador. Esta criatura tem aproximadamente o comprimento de um braço e não se parece com nada que os humanos já tenham visto antes. Quando Emily o examina, ela percebe que os tentáculos têm garras minúsculas. Ela acha que é um tipo de vida marinha desconhecida que vive nas partes mais profundas do oceano. Infelizmente, ela foi interrompida quando o elevador perdeu energia. Felizmente, eles estão a apenas 200 metros acima do fundo do oceano, então Nora pode deslizá-los para baixo. No entanto, começo a ouvir o mesmo ruído que ouvia do transmissor antes. É quando uma criatura pesada pousa em cima do elevador. Eles ouvem silenciosamente seus arredores e estão cientes do que está acontecendo lá fora. Paul percebe algo e pergunta se a criatura que eles trouxeram era apenas um bebê. Então você ouve um estrondo seguido de uma batida. Lucien diz que eles precisam descer ao fundo do oceano imediatamente. Mas Nora ressalta que eles já saíram da base. Ela se pergunta por que eles ainda não desceram. Neste momento, um grande estrondo soou e assustou a todos. Conforme a estação Kepler começa a explodir, silhuetas de criaturas humanoides podem ser vistas no céu. Naquele momento, o elevador de repente desmorona. A tripulação imediatamente segue para a câmara de pressão. Depois que todos os capacetes estiverem colocados, abra a escotilha e saia antes que o elevador caia no fundo do oceano. Depois disso, corra para a estação no meio do caminho, evitando os destroços da explosão. No entanto, Leon é atingido por escombros. Nora e Lucien conseguem resgatá-lo e trazê-lo para o túnel de acesso. Infelizmente para Leon, ele inalou a fumaça e danificou seu purificador de oxigênio. Nora o examinou e disse que estava bem. Mas Paul aponta que ainda existem criaturas por aí que podem matá-los. Como se sinalizasse isso, um barulho alto começou a ser ouvido do lado de fora novamente. Mas Lucien o dispensa, dizendo que é apenas um pedaço de entulho. Ele também ordenou que Nora ativasse a locomotiva para que ela pudesse embarcar ao passar pelo túnel de acesso. Pouco tempo depois, a equipe descobriu que a estrada estava inundada devido a uma bomba quebrada. Por causa disso, eles têm que andar. Pior, eles ouvem os ruídos da criatura novamente. Sem outra escolha, eles continuam pelos túneis escuros e inundados. Neste momento, eles encontram um caminho bloqueado. Nora desce nadando e encontra um caminho para o outro lado. Outros logo a seguem. Infelizmente, quando chegou a vez de Paul, ele foi perseguido pela criatura. Outros já ouviram falar de problemas com equipamentos de comunicação. Eles rapidamente o tiraram da água e Paul disse que viu a criatura novamente. Então, de repente, a criatura o puxa de volta para a água. Eles tentam arrastá-lo de volta, mas o monstro arranca seu traje, deixando sangue espalhado por todo o capacete. A tripulação assustada dirigiu-se imediatamente para Antepara. Chegando na metade do caminho, Lucien tenta pedir socorro no chão. Mas ele não obteve nenhuma resposta. Enquanto isso, Nora, Emily e Leon falam sobre o que está acontecendo com eles. Olhando para a escavadeira de 6.000 toneladas à distância, Leon se perguntou como ela foi destruída. Emily se culpa por tudo o que aconteceu. Segundo ela, a Terra está se vingando deles depois que ingeriram demais. Ela ressalta que os humanos não devem mergulhar na parte mais profunda do oceano. Ao ouvir isso, todos ficaram em silêncio. Um pouco depois, Lucien descobre que a estação não vai durar muito e diz que não pode mais ficar lá.
No entanto, com o purificador de oxigênio danificado, o traje de Leon não vai durar muito ao ar livre. Ele diz para eles ficarem longe dele, mas eles não querem mais perder ninguém. Nesse momento, Nora, Lucien e Emily ajudam Leon a sair. Lucien aconselhou Leon a respirar fundo algumas vezes até chegar a Roebuck. Quando atingem o marcador 21, a criatura finalmente se revela. A tripulação para um pouco e presta atenção ao seu redor. Lucien pensou rápido e ordenou que apagassem as luzes. De repente, a criatura se aproximou por trás de Nora. Mas quando ela se virou, a criatura havia sumido, assim como Leon. Eles olharam em volta e encontraram seus pés em uma caverna. Lucien conecta seu traje ao de Nora e entra para salvar Leon. Depois de recuperá-lo, Lucien retorna para recuperar a arma. De repente, a criatura ataca Lucien e o espanca. No entanto, quando o processo é pego, Nora também se envolve. Quando a criatura o solta, Nora pousa em um pedestal e Lucien fica preso embaixo dela. Quando Nora tenta ajudar Lucien, a criatura volta para buscá-los. Nora enfrenta a criatura que tenta engoli-la. Por sorte, seu capacete não vai para a boca da criatura. Lucien, querendo salvar Nora, a esfaqueia. Por causa disso, a criatura os arrasta para cima novamente. O que torna a situação deles ainda pior é que eles estão subindo muito rápido, aumentando os níveis de pressão. Se nada for feito, a pressão matará os dois. Lucien sacrifica sua vida para salvar Nora. Lucien diz que está tudo bem e deixa Nora ir, engolido pela pressão e se autodestrói. Nora ficou arrasada com a morte de Lucien, mas não teve escolha a não ser continuar no caminho para Roebuck. Pouco antes de seu traje ficar sem oxigênio, Nora consegue embarcar em uma velha unidade expedicionária abandonada. Então ela manda uma mensagem para Emily e Leon, contando onde ela está. Enquanto vagava pela estação, ela encontra o antigo uniforme de Lucien. Foi quando ela viu o cartão de condolências e descobriu que a filha dele já havia falecido. Nora então pega um mapa e rastreia a distância até Roebuck. Depois, ela vestiu um velho traje pressurizado que encontrou na estação e trouxe um sinalizador. A caminho de Roebuck, ela continua a falar, na esperança de alcançar as linhas de comunicação de Emily e Leon. Algum tempo depois, Nora começou a grampear as linhas de comunicação de Emily e a ouviu falar. Ela continua caminhando seguindo os marcadores até encontrar Emily e Leon. Quando Nora se aproxima deles, Emily entra em pânico, pensando que Nora é uma das criaturas. Ela imediatamente conforta Emily e pergunta como Leon está. Felizmente Leon ainda está vivo, mas ferido e tem que ser arrastado. Enquanto caminham, eles falam sobre suas vidas. Na verdade, Nora tinha uma noiva, mas ela desapareceu depois de mergulhar sozinha. Emily, por outro lado, ama muito Leon. Depois de um tempo, os três finalmente chegaram a Roebuck. No entanto, o oxigênio de Emily começa a acabar. Nora a incentiva a ir um pouco mais longe. No entanto, para seu horror, eles descobrem que a entrada de Roebuck se tornou o ninho e o terreno fértil da criatura. Quando a criatura está dormindo, apaga as luzes e caminha silenciosamente para tentar entrar. De repente, o traje de Emily soou um alarme, avisando-a de que seus níveis de oxigênio estavam se tornando perigosos. Isso desperta uma grande criatura e começa a atacar Nora. Nora ordena que Emily mantenha Leon seguro. O monstro começa a engolir Nora após espancá-la. Felizmente, ela conseguiu atirar com seu sinalizador e escapou pelo buraco que fez na criatura. No entanto, outras criaturas começam a acordar. Mas para surpresa de Nora, as criaturas não a atacaram e pareciam nadar para cima como se estivessem sendo puxadas por algo maior. Ela carrega seu sinalizador e atira na direção que eles estão indo. Então, Nora percebe que a criatura que os atacou antes é muito pequena em comparação com a enorme criatura à sua frente, e o medo toma conta de Nora. Nora tenta correr para dentro da estação enquanto as criaturas gigantes começam a atacar. No entanto, o impacto do ataque da criatura causa uma explosão e Nora é levada pelo vento. Felizmente, Emily volta para buscá-la e a arrasta para dentro da estação. Quando o traje de Nora fica sem oxigênio, Emily usa um extintor de incêndio para quebrar o traje para respirar. Depois de um tempo se recuperando, os três começam a se dirigir para a estação. No entanto, a cápsula de fuga é difícil de alcançar devido à sua localização desconhecida. Felizmente, Nora encontra um computador em funcionamento e o usa para encontrar o compartimento de pod mais próximo. Nesse momento, Emily e Leon avistam uma criatura gigante à espreita do lado de fora da estação de trem. Quando eles finalmente chegam a Podby, a criatura começa a atacar a estação. Infelizmente, existem 3 pods na baia, mas apenas 2 deles estão funcionando. Quando perguntada se ela tinha pods suficientes para todos eles, Nora mentiu e respondeu que todos os 3 pods estavam funcionando. Ao ouvir isso, Leon ordena que as mulheres sigam em frente. No entanto, como ele está ferido, Nora e Emily insistem que ele vá em frente. Enquanto Emily se prepara para a decolagem de Leon, Leon agradece a Emily por arrastá-lo para o fundo do oceano. Nora então deu Paul Jr. a ele e ordenou que fosse entregue à família de Paulista nesse momento. Emily diz a Nora para pegar o próximo pod, mas Nora insiste que ela vai pegar. Foi quando Emily percebeu que algo estava errado com o terceiro casulo.
Ela se emociona porque não quer deixar Nora. Mas Nora promete que eles resolverão isso a tempo. Emily diz que pode ajudar, mas se recusa. Nora ressalta que Emily não deveria desperdiçar a chance de ficar com Liam. Ela então empurra Emily para dentro do casulo. Emily tenta sair pela última vez, mas Nora dá um soco no rosto de Emily. Depois de se desculpar com ela, Nora promete que tudo ficará bem. Depois que os 2 pods de fuga são lançados com sucesso, um enxame de pequenas criaturas os persegue. Enquanto isso, o gigante permanece na estação. Depois de se certificar de que seus amigos estão seguros, Nora apenas se senta no chão pronta para aceitar sua morte. Ela então se aproxima da janela e olha para um monstro gigante na frente dela. Neste momento, Nora vê em seu monitor que mais criaturas estão seguindo as 2 cápsulas de fuga. Vendo isso, ela finalmente decide derrotar o monstro. Nora sobrecarrega o núcleo nuclear de Roebuck, causando uma enorme explosão debaixo de número 39. Água e se sacrificando por seus amigos. A explosão mata todos os seres vivos, incluindo a criatura gigante, e Emily e Liam conseguem retornar com segurança à superfície. A cena então muda para uma notícia sobre Emily e Liam sobrevivendo a um acidente em uma plataforma de perfuração. No entanto, a Industries não permite que Emily ou Liam sejam entrevistados em público. A empresa também se recusou a compartilhar detalhes sobre o incidente. Todos os incidentes são confidenciais. O filme termina com Tenjitsu continuando o projeto de perfuração, embora o incidente anterior ainda não tenha sido revelado.